Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do MG Civilista. Aqui quem fala é o Magno, criador do canal. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema, como vocês podem ver no título do vídeo, bastante importante, no âmbito do direito civil, que é as teorias, acerca ali, da imprevisão, da imprevisibilidade dos acontecimentos que ocorrem posteriormente à celebração do contrato e os reflexos, os efeitos que isso pode ocasionar no que diz respeito à resolução e revisão de um contrato. Pessoal, as teorias que eu vou abordar necessariamente são a da onerosidade excessiva, a teoria da imprevisão, e como bônus, falar aí no final um pouco também sobre a teoria que versa sobre a regra da quebra da base objetiva do contrato, que tem sua incidência, atualmente consagrado pelo STJ, lá no campo do direito do consumidor, tá bom? Mas, inicialmente, quero tratar desses dois outros institutos, que possuem incidência no campo do direito civil, mais especificamente no Código Civil, através dos artigos 317 e 478 a 480 do nosso Código, tá certo? Pessoal, naturalmente, alguns de vocês devem ter já o domínio dessa questão, da questão dos contratos, e da vinculação e força obrigatória que eles detêm. Para os que não são da área do direito, também acredito que seja de conhecimento de vocês que a palavra, nossa palavra é um instrumento aí que deve ser respeitado. A honra está muito ligada ao cumprimento do que nós assumimos como obrigação. Então, na seara contratual, efetivamente, a realização de um contrato, a celebração de um negócio entre partes, no âmbito do direito civil, direito privado, ela gera a obrigação de cumprimento. E quem celebra um contrato, naturalmente, por saber que deve cumpri-lo, necessariamente deve se ater às suas condições pessoais, financeiras, patrimoniais e de todo tipo, para que se confirme a sua possibilidade, a sua condição para a realização e cumprimento do contrato. Eu não vou poder celebrar um contrato sabendo que as minhas condições não são suficientes para fazer cumprir ali a parte que eu assumi como devida naquele negócio. Isso daí seria, no mínimo, ali, violar a boa-fé objetiva. Então, pessoal, sabendo que quem contrata sabendo o que está fazendo, necessariamente sabendo também do seu dever de cumprir aquele contrato, esse contrato ele tem uma vida, vamos assim dizer, uma intercorrência que muitas vezes pode se dar no tempo, em atos contínuos, no caso aí dos contratos de trato sucessivo ou contratos diferidos. E é exatamente sobre esses contratos que o tema de hoje vai repercutir. Falaremos sobre os contratos em que as obrigações são cumpridas de forma parcelada, de forma através de prestações que se delongam ali através de prestações com o tempo, normalmente mensalmente, como se dá no que diz respeito às normas do direito civil, certo? Então, essas obrigações vivem até o seu final, escalonadas por períodos, e se nada interferir, o contratante, o devedor, apesar de que ambas as partes são credores e devedores, mas falando aqui na forma mais singela do devedor, ele vai cumprir sua obrigação naturalmente por aquilo que assumiu como devido, e o contrato se encerrará através do adimplemento da obrigação. Tudo, até aí tudo bem, porque de fato o que foi contratado está ao alcance do que o devedor pode realizar. Ocorre, gente, que eventos externos, fenômenos externos, podem por vezes interferir, perturbar a vida do contrato e, obviamente, a vida dos contratantes, trazendo como efeito, como reflexo, uma distorção no que diz respeito às prestações contratuais. Esse é o assunto que a gente quer tratar hoje. As teorias da imprevisão e a onerosidade excessiva dizem respeito a circunstâncias, a fenômenos, sejam eles naturais, humanos, que abalam o transcorrer do contrato após a sua celebração. São eventos que não haviam incidido naturalmente, nem existiam na época da contratação, ainda que em tese previsíveis, não eram concretamente previsíveis. E aí, surgindo mais à frente, vem causar um distúrbio no contrato, na relação negocial entre as partes.
Para isso, o direito civil se utiliza de mecanismos como onerosidade excessiva ou mesmo a teoria da imprevisão para tentar sanar, para buscar readequar, né, aquela relação jurídica a fim de preservar a segurança jurídica, a boa-fé e a função social também do contrato. Né? Nenhuma das partes pode, por exemplo, se ver ali como enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, já que isso é vedado pelo próprio Código Civil. Então, existem instrumentos criados, né, pelo legislador, se precavendo contra situações que dizem respeito ali a eventos externos que podem intervir e causar um distúrbio no que diz respeito às prestações de ambas as partes. Okay? Dentro desse ponto, pessoal, mais especificamente, a gente pode trazer à tona a teoria da imprevisão. Naturalmente, a teoria da imprevisão, ela dialoga, né, com a própria teoria da onerosidade excessiva, visto que essa última, um dos seus requisitos é exatamente um fato imprevisível. A teoria da imprevisão consta no artigo 317 do Código Civil. Pelo menos é o que a doutrina, né, a doutrina majoritária predominante, vem lecionando há anos, né, no nosso Brasil, a partir do Código de 2002. Né? Então, o artigo 317 ele vai trazer a dicção que diz respeito ali à teoria da imprevisão no nosso sistema jurídico. Efetivamente, pessoal, eu gostaria de trazer aqui uma questão que eu acho interessante, porque, pessoalmente, eu verifico que às vezes há uma certa confusão no que diz respeito aos institutos, porque por mais assemelhados que sejam, não são iguais. E mesmo tratados de forma diferente, aí muitas vezes a doutrina, alguns doutrinadores acabam por não deixar as coisas bem claras. E para mim, o que acontece é que a teoria da imprevisão, que consta no artigo 317, ela se relaciona efetivamente a uma questão pontual, né, uma questão ali central que diz respeito ao adimplemento, né, na forma de pagamento. Isso porque o artigo 317, topologicamente, está lá, previsto dentro das espécies lá, dentro da espécie de pagamento, né, espécie de adimplemento, né, os artigos, né, dessa parte do código, ele regula o pagamento, trazendo suas características, né, suas condições de forma, de tempo, e o artigo 317 vem como um instituto acessório, né, que o legislador fez por bem colocar, prevendo situações tais, né, em que eventos externos possam influir no contrato, dizer que, nas ocasiões em que fatos imprevistos venham a surgir durante a relação contratual, e mais especificamente em relação ao pagamento, ou seja, o cumprimento de uma prestação, ou no contrato diferido, o cumprimento da prestação da obrigação, que se dará mais à frente, né, após a celebração do contrato, mas aqui, falando aqui de contrato sucessivo, né, prestações sucessivas, para mim, a teoria da imprevisão 317 diz respeito a um pagamento em si e não exatamente a todo o contrato, as prestações seguintes. É isso que eu quero deixar mais claro, né, porque, a meu ver, é o que eu consigo retirar aí de interpretação do Código Civil, certo? Claro que a interligação, né, a semelhança entre muitos aspectos dessas duas teorias, mas a teoria da imprevisão que está no artigo 317, para mim ela se refere ao pagamento. Ou seja, se eu celebro, por exemplo, um contrato de locação, né, e por um fato imprevisto como um raio, um evento natural, que causa a destruição do telhado da residência onde eu exerço minha moradia, né, porque sou inquilino, naturalmente, retirando aqui, né, as questões relativas à resolução contratual, vamos dizer que eu quero permanecer no imóvel a partir, requerendo que ele seja ali reformado, o locador não poderá me impor que eu efetue o pagamento de toda a mensalidade, todo o aluguel daquele mês, da forma como foi contratado inicialmente, porque nós temos um fato imprevisto que me impede, né, de exercer meu direito de moradia como inquilino. Se o locador me diz que em 3 semanas ele reformará, fará o trabalho, né, necessário para o retelhamento ali do imóvel e que me entregará novamente o bem para que eu faça o devido uso, naturalmente aquelas 3 semanas em que eu não poderei exercer o meu direito de residência, deve haver um abatimento. Ou seja, aí a gente pode falar de previsão de um fato imprevisto que tornou desproporcional as prestações que antes, na época da contratação, eram equivalentes. Porque esse é o ponto. O contrato ele nasce como comutativo
a partir da equivalência de prestações. Quando essas prestações se tornam desproporcionais, a partir, por exemplo, de um evento como este imprevisto, o pagamento que deve se dar, por exemplo, naquele exato mês, ele poderá sofrer uma alteração, e aí judicial, porque uma das partes vai fazer o requerimento conforme o artigo 317, para que o juiz preze e vele pelo real valor da prestação, que naquele mês, no caso do meu exemplo, não deve se dar pelo mês todo, já que eu não pude exercer ali meu direito de moradia como inquilino, devido a essa circunstância específica, especial e externa, né? Então, assim, isso não influirá, vamos assim dizer, no restante do contrato e nas outras, né, nas prestações seguintes. Por isso, muitas vezes, falar como teoria da previsão, como uma revisão contratual, não me parece o mais acertado. O código, né, o artigo 317 está no código, na parte de pagamento. Se em um momento do pagamento de uma prestação encontra uma dificuldade, um obstáculo, um empecilho, né, que está baseado em um evento externo, considerado imprevisto e que causa desproporção, sim, eu posso postular judicialmente que aquele pagamento ele seja feito de outra forma, sob determinadas condições específicas da situação que eu estou vivendo, ok? E não necessariamente, porque nesse meu caso, os outros meses serão pagos normalmente da forma como foi contratado. Isso não alterará a substância do contrato. A teoria da onerosidade excessiva, por outro lado, aí sim parece que a doutrina sempre vem acertando no que diz respeito a ela. Ela é uma teoria básica, vamos assim dizer, não traz grandes complexidades, né? Ela bebe da fonte da teoria da imprevisão, falando sobre um fato imprevisível também, e um fato, conjugando com isso um fato extraordinário, né? Que aí nós teríamos então conjugação de elementos que eu diria para dificultar ainda mais a incidência desse dispositivo no que diz respeito à relativização ali dos contratos, certo? Da obrigatoriedade dos contratos. De fato, é muito difícil ver decisões do STJ, da maioria dos tribunais, concedendo a relativização diante de eventos futuros, incertos, imprevisíveis, né? A própria pandemia trouxe alguns exemplos em que o STJ não admitiu, né, a alteração. Fora do campo do direito do consumidor, que a gente vai falar mais à frente daqui a pouquinho no final, no campo do direito privado e direito civil, em que há equiparação das partes, paridade de armas, a jurisprudência do STJ ela é bem firme, né, para deixar claro que o que foi contratado deve ser cumprido, e situações como essas, né, tanto da teoria da imprevisão, que se refere ao pagamento, quanto da própria revisão contratual, através da onerosidade excessiva, não são de aplicação fácil. Ainda na onerosidade excessiva, então, além do fato imprevisível, extraordinário, temos que ter a onerosidade, né, como o próprio nome da teoria já diz, essa onerosidade para uma das partes e que naturalmente vai acabar gerando ali uma vantagem para a outra, para a parte adversa. Havendo a conjugação desses elementos, a gente vai ter a onerosidade excessiva, né, que poderá então dar vazão ali à modificação de uma cláusula, modificação de algumas cláusulas contratuais para fins de equilibrar aquele contrato, certo? Essa teoria está lá nos artigos, como eu falei, 478 a 480. Ela fala inicialmente no 478 sobre a resolução do contrato, isso é importante também deixar claro, mas, né, logo mais à frente, ela vai trazer um pouco ali tentar mitigar, o próprio código tenta fazer isso no que diz respeito à conservação. Existe um princípio clássico, né, do direito civil contemporâneo que diz respeito à conservação dos contratos. Então, o código fez por bem ali também deixar claro que não necessariamente um contrato desequilibrado tem aqui, por onerosidade excessiva, tem que ser rescindido e resolvido, né? Poderão as partes resolver, continuar, né, aquelas prestações através da revisão, para que aquele seja reequilibrado ali a relação contratual. É bom, pessoal, destacar que a lei da Liberdade Econômica de 2019, ela modificou o Código Civil e tornou ainda mais difícil a aplicação desses institutos, né, que dizem respeito à relativização das obrigações contratadas. Ela traz a expressa previsão de que a revisão ela é uma circunstância excepcional, né? Então ela cria mais um obstáculo. Ela não mexeu no Código de Defesa do Consumidor, o legislador foi bem cauteloso quanto a isso, mas no Código Civil, no que diz respeito às relações onde há uma paridade, né, em tese há uma paridade, as relações são privadas e particulares, há uma maior liberdade de contratar, do que contratar e quando contratar, ali nós não vemos
costumeiramente contratos de adesão, como a gente vê no direito do consumidor. Então, o legislador deixou claro lá que a questão da revisão, inclusive as partes, né, devem, através dessas modificações também no artigo 421, 421A, devem criar parâmetros para a própria revisão do contrato que elas celebraram. Quando poderá haver revisão, né, do contrato? Então, assim, na verdade, falando de teoria de previsão, falando de onerosidade excessiva, não podemos deixar de falar que essa legislação que trata da liberdade econômica, que é a lei número 13.874 de 2019, ela modifica bastante coisa no que diz respeito ali a essas teorias. Ela acaba por dificultar, né? Evidentemente ela não retirou algumas situações, podem sim, né? As situações contratuais, os contratos podem ser revisados a partir da luz dessas teorias, mas é algo que se tornou bem mais difícil. Pessoal, para concluir, né, o vídeo já está de certa forma longo, eu trago esse bônus, que é a teoria da base objetiva do contrato e sua quebra no Código de Defesa do Consumidor. Vejam que tudo que eu falei, como eu falei, diz respeito a contratos e prestações sucessivas, né, de realização diferida, e em que as circunstâncias elas surgem no decorrer do contrato, elas não existiam na sua concepção. Porque no caso das concepções, onde há vício, onde há abuso, onde há defeito, no Código Civil, por exemplo, a gente vai tratar ali do estado de perigo e da lesão, que são defeitos que são íncitos, né? A concepção, né? O momento ali da realização do contrato, ainda que eles vão ser vistos depois, né? Estão sujeitos aí a prazo decadencial. Mas no caso, e o Código de Defesa do Consumidor também traz, né, elementos quanto à lesão do Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito ali a juros abusivos que são colocados em um contrato, e naturalmente, ainda que a parte não se atenha a ele naquele momento, por se tratar muitas vezes de contrato de adesão, ela pode vir a pedir a revisão do contrato. Nesse caso, nós estamos falando de um evento fortuito, um evento imprevisível ou posterior. Na verdade, os juros eles já eram abusivos desde a sua fixação lá no contrato, né? No Código de Defesa do Consumidor, situações ocorrem também que há eventos imprevistos, né, e que podem causar deformação contratual, gerando desequilíbrio. Lá, efetivamente, o STJ, na jurisprudência, a doutrina tem entendido que essa regra não se aplica à teoria da imprevisão dos seus elementos e necessariamente à teoria da onerosidade excessiva, que é a mais complexa, e que diz respeito efetivamente à revisão, porque, como eu disse, a teoria da imprevisão do 317 diz respeito ao pagamento. É um ato ali único, por vezes. Ainda que possa ocorrer algumas vezes no contrato, mas não que daria ensejo a uma revisão total do contrato. Tudo bem? Então, no caso da defesa do consumidor, havendo desequilíbrio, uma onerosidade, né, para uma das partes, necessariamente para o consumidor, né, o legislador, a jurisprudência aí considera que é cabível a revisão de uma forma mais flexível, lá a força contratual, né, inclusive porque há essa disparidade nesse desequilíbrio, essa hipossuficiência econômica, financeira e de outras formas, acaba dificultando sim, a vida do consumidor, e aí o legislador e a jurisprudência, tratando de protegê-lo, né, acolhe bastante essa regra, né, teoria, da quebra da base objetiva do contrato. Né, se o contrato tinha uma base objetiva, não diz respeito aos sujeitos, mas aos elementos do contrato que acabam por não mais existir, né, por conta de eventos posteriores e imprevisíveis e que causaram onerosidade, o consumidor ele poderá pedir a revisão. Se trata de uma situação de maior facilidade de compreender, né? Já as situações do Código Civil, quando aplicáveis, também não são tão fáceis assim de vir à tona. Pessoal, então era isso o conteúdo de hoje, tá certo? O vídeo já se tornou um pouco longo, cerca de 20 minutos, e aí eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Agradeço pela atenção. Peço que quem puder, né, quem desejar, poder me ajudar a curtir, compartilhar, comentar no conteúdo, não é proibido, não é vedado por lei, né? Saibam disso. Então podem curtir, podem compartilhar. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. A gente está sempre tentando trazer conteúdos, né, e tratar de temas aqui que sejam importantes para o direito civil, mas seja você penalista, tributarista, né, direito trabalhista, podem falar comigo, trazer ali dicas, conteúdo que a gente, vez ou outra, vai também estar trazendo aqui algum outro tipo de conteúdo, tá certo? Mas, principalmente, o assunto sempre vai
circunscrever ali ao direito civil, o Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? Então, quem puder se inscrever, agradeço, né? E aguardo vocês, então, em um próximo momento.